Tudo bem, gente? Mais um vídeo sobre o cangaço. Eu estava recordando de um ditado, né, que o pessoal, coisa antiga, né, um adágio popular, que diz assim: nada se cria, tudo se transforma. E pelo jeito é verdade mesmo. Eu vou falar sobre o cangaço e vou trazer a história da Nenê do Ouro, né? Que eu tenho chamado também o inquérito do fim do mundo. Então, mais uma vez, nada se cria, tudo se transforma, né? Bom, eu tenho os relatos aqui do livro de Dr. José Bezerra Irmão, certo? Eu gosto muito desse autor, Lampião, a Raposa das Caatingas. E eu estava analisando exatamente a história da Nenê do Ouro. Então, ele relata o seguinte, que o cangaceiro José Sereno, Zé Sereno, né, estava namorando com uma garota, uma mocinha chamada Sila, Sila com C, né, do lugar Poço Redondo. E a garotinha, ela já era órfã de pai e de mãe, e ela tinha 7 irmãos, né? A Sila, provavelmente, não se tem certeza, que ela nasceu no ano de 1924. O pai dela chamava-se Paulo Gomes de Souza e a mãe Josefa Gomes de Souza, ambos mortos. Por isso, a Sila foi criada por um outro casal, outras pessoas, porque os pais morreram e ela era das menores, das mais novas, né? E ela foi dada para ser criada para um fazendeiro, dono de uma fazenda chamada Recurso e 7 buzeiros. Eles eram proprietários dessa fazenda lá em Poço Redondo. Então, a Sila, ela não foi criada entre os irmãos, justamente porque ela foi entregue após os pais falecerem, não sabemos de quê, e ela foi entregue para esse casal, e ela tinha os irmãos, inclusive já os mais velhos que ela, né? Que depois tornaram-se, entraram para a vida do cangaço, que era o novo tempo, mergulhou em marinheiro. Eram 7, né? Já tinha esses 3, mas a Sila 4 tinha mais 3 aí. Não sei o resultado disso, né? Certo? Então, a Sila, ela teve vários nomes por conta disso, né? Dela ter sido criada por outra família. Aí ela teve o nome de Ismercila, com C, Ismercila com C. Teve o nome de Ismerilda, Hermecília e, por último, Hilda Ribeiro de Souza, que ela não gostava desses outros nomes e ela dizia que o Sila dela era Sila com S. Daí, Hilda Ribeiro de Souza, e então chamavam com ela Sila. Aí ela junta-se ao Zé Sereno, que o Zé Sereno já era cangaceiro. Quando o Zé Sereno foi pegar a Sila, ele foi pegar a Sila para ir viver com um outro cangaceiro chamado José Baiano, o ferrador, né? Todo mundo sabe dessa história, que havia um cangaceiro que ferrava as mulheres no rosto, nas nádegas, na barriga, tudo que é lugar. Ele era muito perverso. E antes que a Sila chegasse para o Zé Baiano, haviam matado já o Zé Baiano por conta dessas brigas. Cangaceiro era assim, tinha a vida geralmente curta, né? O período de vida deles dentro do cangaço era limitado, né? Alguns sobreviveram, como foi o caso do Virgulino, que passou mais de 2 décadas, né? Foi um dos que mais durou. E os outros que ficaram foi depois que houve aquela chacina ali, provavelmente em Angico, que fugiram, evadiram-se
aí mudaram de nome também, trocaram de lugar, foram morar em São Paulo, Minas Gerais, em vários lugares. E assim, vários cangaceiros foram ter uma vida diferente após aquela chacina lá em Angico. Mas o que eu estou me referindo aqui é o caso da Cila, porque a Cila foi uma das pessoas que mais deu entrevista, e depois que ela ganhou coragem, ela e o amado dela, José Sereno, para falarem que haviam sido cangaceiros, aí então ela passa a ser estrela, né? Vai para assim, para televisão, escreve livros, muita gente escreveu a biografia da Cila, e etc, né? Bom, mas provavelmente a Cila foi para o cangaço no dia 9 de novembro do ano de 1936. Eis aí a questão que nós temos que analisar, né? Ora, se ela entrou para o cangaço no dia 7 de novembro, e no dia 9, aliás, no dia 9 de novembro, ela estava junto com o Zé Sereno e o Luiz Pedro, que era amásio da Nenê do Ouro, que a Nenê do Ouro andava muito cheia de ouro, porque cangaceiro roubava, assaltava, tudinho, e preferia, gostava muito de ouro, dava dinheiro, né? Então, essa Nenê do Ouro, ela era cheia de joias, de trançilins, de anéis, que o Luiz Pedro dava para ela, né? E então, mas nesse dia que eles foram pegar a Cila, né? No dia 9 de setembro, quando estavam atravessando uma cerca, a Cila, uma meninota de 12 anos, segundo aqueles, o livro de José Lima, ele diz que não tem certeza, mas provavelmente ela tinha 12 anos e ela já vivia dançando nas festas com aqueles cangaceiros, essa coisa, né? E então, nesse dia que a Cila vai acompanhando a Nenê do Ouro com o Luiz Pedro, né? Iam atravessando uma cerca, as polícias que andavam no encalço dos cangaceiros souberam que eles estavam ali naquelas bandas de Poço Redondo, aí então foram pegá-los. Quando a Nenê do Ouro vai atravessando a cerca, primeiro ela atravessa a Cila, a garota Cila, né? E a Cila passa para o outro lado da cerca. Na hora que ela foi passando a Nenê do Ouro, aí um policial, que ninguém sabe quem, ninguém dá nome dos policiais, diz apenas soldados da polícia de Deluz, né? Diz que eram vários, aí um deles atirou nas costas da Nenê do Ouro, e a Nenê do Ouro morre ali naquele local, né? E o que é que acontece? A Cila disse, né? E que depois, mesmo ela correndo apavorada, mas ela chega a dizer, a relatar que as polícias, né, pegaram a Nenê do Ouro já inerte ali, morta, ensanguentada, e estupraram a Nenê do Ouro, né? E depois também colocaram os cachorros para fazer o mesmo, né? Eu achei isso um absurdo, eu digo sempre, achei um absurdo, né? Então, o que ocorre é que essa história ela foi passada a Nenê do Ouro. Ninguém tem certeza exatamente da sua identidade, apenas se falou nessa Nenê de Ouro, mas não se encontrou nunca o batistério dessa senhora, dessa cangaceira, nunca se encontrou uma certidão de nascimento e tampouco a certidão de óbito. Não houve inquérito. E essa história espalhou, foi para a boca de todo mundo, disseram que as polícias violentavam, roubavam, né? Mas isso eles não dão nome para as polícias que fizeram isso. A Nenê do Ouro também não tem documentos, então não houve investigação e existem essas narrativas que ninguém pode levar a sério isso. Por quê? Porque não tem nenhum documento que comprove esse fato, né?
Aí, então, depois de passado esse fato, disseram que levaram a Nenê do Ouro para um mercado público, colocaram o corpo da Nenê num lugar lá, numa tábua onde se corta carne, né? Açougue, né? E então, diz que muita gente foi olhar, né? Até teve um depoimento de uma senhorinha que, à época, ela disse que tinha 5 anos de idade, mas que lembra tudo, recordava tudo, né? Diz que a Nenê Louro tinha os cabelos longos. Ora, gente, no filme do Benjamin Abraão, que eu quero chegar até aí, a Cila não podia estar junto com a Nenê do Ouro, porque quando a Cila foi para o cangaço com 12 anos de idade, a Nenê do Ouro foi morta, segundo ela mesma, né? Os relatos, foi morta naquele dia, no dia 9 de novembro. Portanto, impossível que a Nenê do Ouro estivesse na filmagem do Benjamin Abraão, ou então junto com a Cila. Por quê? Porque a Nenê do Ouro foi morta naquele dia. Então, não há possibilidade, né? Então, essas histórias do cangaço ficam assim, né? Sem, ficam... você não entende como é que tanta gente escreve sobre o cangaço e não procura saber entender isso. Ora, mas tem aqui no livro do José Lima, né? Aqui, ó, inclusive o retrato da Cila, aqui, ó, aqui, da Cila, com outra cangaceira, mas essa outra foto daqui, que tem aqui a Nenê do Ouro, deixa eu ver, aqui, ó, a Nenê do Ouro, com a suposta Maria Bonita, também essas pessoas não têm documentos, né? Então, como que nós podemos entender essa história? Que é mais narrativa, né? Que não tem nada que o fato ocorreu, digamos, do Virgulino, mas que ele tinha muitos coiteiros, né? Sim, mais um outro detalhe. A Cila dizia que era filha de Dona Marieta com um senhor chamado China, que era dono da fazenda Recurso, e ele também tinha uma bodega, né? Dona Marieta e o esposo dela, chamado China, e eles eram proprietários de uma bodega, de uma vendinha, né? Que, na verdade, isso não é verdade. Isso é mentira também, né? Porque ela perdeu os pais dela e ela não reconheceu os irmãos, porque não foi criada com os irmãos. Esses que eu falei que eram cangaceiros, tornaram-se cangaceiros, que era o Novo Tempo, Mergulhão Maria, ela nem os reconheceu, né? A Nenê do Ouro foi morta por qual soldado, né? Também não dão o nome dos soldados que fizeram isso, né? E não houve inquérito, conforme eu estou analisando aqui, e as pessoas que ficam divulgando essa matéria como se fosse verdade, né? Aí ficam com raiva e denunciam os canais, o meu, do Rico Inglês. Por sinal, o Rico Inglês agora até teve uma pessoa que está o desafiando para explicar a história do candeeiro, porque tem candeeiro 1 e candeeiro 2. Então, são essas coisas que nós estudamos, analisamos a literatura, a história, e algumas pessoas ficam com raiva porque, inclusive, querem tirar os nossos canais do YouTube, de Facebook, essa coisa toda ficar denunciando, e também ficam querendo que nós respondamos por uma coisa que ocorreu. Digamos, eles próprios nem eram nascidos, né? E escutaram, como deixaram o galo cantar não sabe aonde, né? E querem que se responda isso como se nós estivéssemos, digamos assim, desmanchando a história, mas é natural que nós analisemos a história, porque a história foi contada às avessas, né?
essas coisas que você não tem prova. Por exemplo, o Virgulino, ele teve vida, né? Ele foi uma pessoa nascida lá em Poço do Negro, no município de antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, mas não tem certidão de óbito. Até hoje ninguém sabe o paradeiro do Virgulino. Creio eu que ele foi morto ali por Angico. Eu imagino que sim, porque era um psicopata, e o psicopata não mudaria a personalidade para depois constituir uma família. Virgulino, que matou para mais de 1.000 pessoas, nunca respondeu a inquérito nenhum, né? E foi determinação, ordem do presidente à época, Getúlio Vargas, que mandou acabar com o cangaço, e então deram fim ao Virgulino, mas ninguém sabe como, né? E algumas pessoas acreditam que ele foi para Goiás, que ele fugiu para Minas Gerais, que ele foi para São Paulo, que ele foi para o Piauí, e fica essa história assim. Então, querem que nós respondamos, porque você está desfazendo a história. Não, estamos investigando a história, é um direito nosso, e a história não pode ser contada com apenas sem ser analisada e sem submeter digamos assim, você tem que analisar e verificar se o fato é verdadeiro ou não, ou se foi pura invenção, né? E a gente tem que analisar realmente, né? Então, algumas pessoas andam aí, porque vamos processar, tudo. Aí eu estou chamando isso o inquérito do fim do mundo. Quer dizer que inquérito do fim do mundo não é coisa nova, é coisa que vem de muito tempo, é desde 1930, né? 26, 24, 1924, que existem essas histórias, essas falácias, essas mentiras, e que as pessoas que gostam do cangaço, admiram o cangaço, consideram isso como verdade, né? E eu estou agora intitulando o inquérito do fim do mundo, porque isso daqui, ó, realmente é um inquérito do fim do mundo. Eu quero ver como é que uma coisa que já passou tanto tempo já prescreveu, né? Não existe mais testemunha, não existe o lugar, o próprio lugar de Frei Paulo, que dizem que ocorreu essa chacina, esse fato dessa neném do ouro, que ela foi morta lá para o lado de Frei Paulo. O próprio Frei Paulo mudou de nome também. E como é que alguém vai provar uma coisa que não viu, que não tem corpo, que não tem uma pessoa que foi reconhecida pelo Estado, como foi o caso dessa neném do ouro? Como era o nome da neném do ouro? Como era o nome de Mergulhão? Como era o nome de Quina-Quina? Como era o nome da Sila? Aqui, só aqui eu encontrei quatro nomes, né? Esmercila, Esmerilda, Hermecília, Hilda Ribeiro de Souza. E aí? Quem era essa pessoa, afinal de contas? É isso que nós queremos investigar e averiguar e ver que a história não passa de narrativa. Não adianta ficar com raiva querendo incriminar o rico inglês, querendo desafiar quem está estudando e querendo entender a história. Só isso. É isso aí. Inquérito do fim do mundo. Não é coisa... Ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes não inventou o inquérito do fim do mundo. Já existe desde 1930. É só isso que eu tenho a dizer.